HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou André Bueno, sócio de Transaction Advisory Services da HLB Brasil. Você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcasts da HLB Conecta, que trata sobre os principais temas de economia e finanças do Brasil e do mundo. Existe uma grande preocupação e expectativa com a retomada econômica pós-pandemia e quais serão os principais passos que serão tomados. Por isso, para abordarmos esse assunto, contamos com a presença do sócio e economista da HLB Brasil, Marcelo Fonseca. Tudo bem, Marcelo? Olá, André, como vai? Tudo bem? Prazer falar com você. Acho importante que a gente discuta esses assuntos nesse momento de tanta incerteza no Brasil e no mundo. Perfeito, Marcelo. Vai ser um grande prazer debater esses temas com você e auxiliar os nossos clientes e ouvintes para entender um pouquinho mais desses temas, né? E eu já queria encaixar a primeira pergunta. Muitos países já iniciaram o processo de abertura da economia, com regras específicas de distanciamento, mas com índices satisfatórios, né? Como a Alemanha, que após a abertura não teve aumento expressivo de casos. Você acredita que já é o momento do Brasil pensar em iniciar o processo de retomada? André, o que eu acho dessa pandemia, que era caracterizada também pela falta de informação precisa. Nós nunca sabemos quando vai ser o pico, se já houve o pico de contágio. A gente não sabe a quantidade de pessoas realmente infectadas, porque o Brasil não fez testagem em massa. Nós temos algum grau de certeza sobre a quantidade de óbitos. A gente não sabe exatamente a letalidade da doença, porque se eu não sei a quantidade de infectados, eu não consigo fazer a conta em função da quantidade de óbitos. Então fica difícil a gente saber quando é que a gente deve retomar. Mas o que a gente observa no Brasil é que existem diferenças regionais. Ao sul, alguns estados com uma quantidade muito baixa de incidência da pandemia, no norte uma quantidade maior, região sudeste também, com destaque para Rio e São Paulo, já Minas nem tanto. Mas, por outro lado, parece que as autoridades estão se guiando pela demanda por UTIs e internações, e que parece, pelas informações que recebemos, essa demanda vem diminuindo, pelo menos é o que a gente lê. Então, nesse sentido, eu acho que a retomada gradual de algumas atividades, eu acho que é uma ideia razoável, sim. Eu acho que a gente deve ir retomando aos poucos, observar se pode haver algum tipo de repique da pandemia, mas ficar como está também, tudo fechado, tudo parado, eu não sei se o próprio sistema aguentará isso tudo. Mas eu acredito que sim, eu acho que já é hora de pelo menos começar a pensar de uma forma racional e organizada a retomada. Não, Marcelo, eu concordo com você. Eu acho que é um grande risco, né, que nós temos do efeito da subnotificação, né, tanto de casos quanto de mortes, né? E, na verdade, com isso, né, nós temos um risco aí, nosso ponto de partida, né, para qualquer planejamento, né? Eu concordo plenamente com você. Mas, na sequência, né, disso que você acabou de dizer, mas qual modelo você acredita que o Brasil adotará para a retomada? Quais são os primeiros setores que devem ser impactados e como o governo estruturaria esse processo? Apesar que o ministro Guedes ter dito que isso seria cedo, né, para discutir. Porém, por outro lado, os jornais já sinalizaram que conversas nesse sentido têm acontecido no Planalto. O que você acha sobre isso? André, eu acho que a retomada, como eu havia dito, ela vai ser descentralizada em função até da decisão do Supremo, que passou para os governos regionais, a decisão com relação às medidas de quarentena e abertura da economia, retomada das atividades. Então, esse modelo não vai ser centralizado em Brasília ou pelo governo federal. Acho que é uma decisão que vai variar de estado a estado, de município a município, até dentro de cada estado, tendo em vista o estado da calamidade sanitária que nós estamos observando. Com relação aos setores impactados, assim, todo o setor ligado à aviação, que a gente já observou, inclusive, aí, recuperação judicial, já solicitada ontem saiu pela Latam, nos Estados Unidos, ainda não abrangendo aqui a região da América do Sul, mas os Estados Unidos. A própria Avianca também já entrou com pedido,
A gente observa empresas em outros países pedindo recuperação judicial ligadas à área de comércio, a área de hotelaria está sofrendo muito, restaurantes e bares. Enfim, é difícil imaginar uma área que não esteja sofrendo, pode ser que tenha um setor sofrendo menos, mas todos estão sofrendo porque a atividade parou de uma hora para outra, né? O que eu tenho falado é que não é uma economia que vai rumando para uma recessão, é uma economia que, de certa forma, está andando, mundial, não é nem brasileira, e de repente para. É um carro que está se movendo e para abruptamente. E é isso que a gente observa. Então, eu acho que todos os setores estão sofrendo, alguns setores de capital mais intensivo, como a aviação, eu acho que esse sim vai precisar de algum tipo de ajuda estatal. E o governo, em paralelo, já desde algum tempo atrás, tem soltado algumas medidas com relação a benefício para os trabalhadores autônomos, enfim, os trabalhadores que fazem parte dos programas sociais do governo, mesmo os que não estavam, estão surgindo, os fantasmas que estão aparecendo agora, os trabalhadores invisíveis, ou enfim, essa população toda que está recebendo auxílio da Caixa Econômica, alguns programas do governo também, com linhas de crédito para micro e pequena empresa, que na verdade não estão chegando, e a gente não sabe se é por falta de demanda ou é porque os bancos que participam disso não querem tomar o risco do crédito. Esse tipo de situação o governo está tentando cuidar, mas é difícil. Ninguém estava preparado de uma hora para outra para ter que atender uma economia como a brasileira, tão grande. É muito difícil. Eu acho que o governo está fazendo o que pode nesse sentido. Com relação ao que eu acho que pode estar passando no Planalto, é uma preocupação muito grande do impacto de algumas políticas que o governo teve que implementar ao longo da pandemia e que eventualmente tenham que continuar, como esse tipo de ajuda, por exemplo, às pessoas. Então eu acho que essa é a preocupação, de não transformar o temporário em permanente, já que o Brasil já vinha numa situação fiscal muito ruim. O Brasil não entra na pandemia numa situação confortável também isso não é de hoje, né? O Brasil já... A situação fiscal sempre foi uma situação desconfortável no Brasil. E entramos na pandemia numa situação assim. E é difícil a gente imaginar graus de liberdade do governo federal com relação ao orçamento. Muito pelo contrário. A gente está imaginando que a relação da dívida com relação ao PIB pode chegar a 100%. Isso não é trivial. Então, acho que os desafios são muito grandes e a gente tem que aguardar e ver, esperar que o Congresso examine com muita calma esse tipo de situação para que a gente não possa criar um problema futuro com relação à sustentabilidade fiscal do país. Não, realmente, Marcelo, eu concordo, né? Nós tivemos, o Brasil, né, sempre teve esse desequilíbrio, né, das nossas contas públicas, né, e é lógico que com mais benefícios sendo concedidos, aumenta o déficit público e talvez nós realmente teremos problemas, né, olhando para frente. E aí, a gente falando um pouquinho mais de como, né, quais seriam os cenários, né, para a gente de retomada, e assim, alguns cenários em discussão que a gente tem visto na mídia, que o objetivo era fazer o chamado V, né, para a retomada do crescimento, tendo um declínio no crescimento em 2020 e um retorno em 2021. Mas em alguns cenários mais pessimistas, essa retomada poderia ser um U ou até L. Na sua visão, qual é a opção mais provável nesse momento? E você poderia explicar um pouquinho para a gente os impactos de cada uma delas? André, claro, a gente pode falar assim, do que a gente acha que pode acontecer no futuro, especular um pouco. Eu acho que, de certa forma, isso pode dar um norte para quem nos ouve. Eu acho que o cenário em V, que é o cenário que a gente observa a queda, que nós já estamos passando por ela, e uma retomada rápida, eu acho pouco provável. Exatamente porque essa retomada vai ser quase que um carro que está parado e você vai ter que colocá-lo em movimento de novo. Você imagina uma economia do tamanho da brasileira, é como se fosse um navio que está parado, você tem que botar ele para se movimentar. Só que isso é um problema que não está restrito ao Brasil, né? O mundo inteiro tem que retomar. Então é muito mais difícil quando a gente imagina que a gente vive num mundo que é totalmente conectado. Então a economia brasileira não vai conseguir se mover tão rapidamente, na medida que o mundo todo não vai conseguir fazer esse tipo de movimento. Então eu não espero, infelizmente, uma recuperação em V, obviamente que seria o ideal. Por outro lado, como você já falou, a recuperação em U, onde a gente passaria um tempo numa economia rodando uma velocidade muito baixa para depois ter uma retomada mais aguda, eu também não acho que seja provável,
não pelo tempo que a gente possa vir a ficar um crescimento muito baixo, até observando uma recessão, mas em função da retomada em U, que é uma retomada que é muito, muito vigorosa. Eu também não vejo uma retomada vigorosa na medida que o Brasil não estava, antes da pandemia, a economia estava até ensaiando uma aceleração, mas não era nada também muito virtuoso, nada que animasse muito. Com relação ao L, você imagina então uma queda, como a gente está observando, e depois passando um bom tempo com a economia rodando numa velocidade muito baixa, ou até em recessão. Eu acredito que no final das contas, eu não sei qual é a letra que vai ser, porque se a gente tiver um repique, pode ser um W, não é? Você começa a crescer de novo, tem o repique, cai, e começa a crescer de novo. Eu acho que a economia brasileira, assim, vamos imaginar um V, só que aquela perninha do V à direita, muito assim, com inclinação muito baixa, crescendo de forma lentamente, que era a forma como a economia brasileira já vinha rodando, né? A economia brasileira já vinha crescendo 1% ao ano, há algum tempo, estava ensaiando alguma coisa esse ano aí, que cresceria 2, 2,5%, que não é um crescimento vigoroso, longe disso, para uma economia como a nossa. Então, eu acho que a gente vai, talvez, imaginando aí, ao final ou seja, no início da retomada, ao final da fase mais aguda da pandemia, eu acredito que o Brasil vai demorar mais ou menos em torno de um ano para voltar a crescer no ritmo que estava crescendo antes da pandemia. Obviamente que o impacto de toda essa situação, independente da letra que possa representar o ciclo econômico, é o aumento do desemprego muito alto, o aumento do déficit público, a dívida do governo vai aumentar muito em função disso tudo. Algumas cadeias produtivas podem sentir também. Há de se observar também mundialmente como ficarão as cadeias de fornecimento, se vai ter algum tipo de mudança ou se a gente vai passar para o que está chamando do novo normal, uma situação nova em relação ao que antes chamávamos de globalização. Mas é difícil a gente imaginar qualquer coisa com relação a crescimento econômico ou o tamanho da queda desse ano. Já se fala de 5%, 6%, 7% de queda, mas o número, eu acho que ele muda a cada momento, a cada situação. É difícil a gente cravar o número, mas, de certa forma, a discussão é válida. Obrigado, Marcelo. Explicação fantástica. E aí eu queria voltar a um tema, né, quando a gente discutiu um pouquinho sobre os incentivos, né, que o governo tinha dado, com linhas de crédito, né, de bancos públicos e privados, que não estão chegando nas pequenas, médias empresas e que talvez, né, pode ser o risco de tomar o crédito ou qualquer outro fator, ou mesmo a incerteza, né, do ambiente econômico que nós estamos vivendo. E nesse contexto, naquilo que a gente enxerga para o segundo semestre e até para os próximos anos, você acredita que o processo de investimento via M&A poderia ser uma alternativa de liquidez para as empresas na retomada? Ou seja, talvez elas recebendo parceiros estratégicos ou financeiros para ajudá-los nesse processo de retomada? O que você acha sobre isso? André, eu acho que novas formas de negócios irão surgir, tendo em vista o que nós estamos observando. Eu acho que é razoável imaginar, sim, que as empresas que sejam mais resilientes ou que apresentem soluções aos problemas que surgiram serão empresas que serão candidatas a receber investimentos ou mesmo estabelecer parcerias, enfim. Eu acho que talvez seja essa também uma mudança fundamental na retomada, ou na nova forma como todos vamos nos relacionar, não só socialmente, mas também em termos dos negócios, empresariais, institucionais. É a forma de que parcerias serão necessárias para que as empresas complementem suas forças, né? Talvez uma empresa necessite de um complemento de uma outra empresa, seja em função de uma parceria que possa passar por uma aquisição, uma participação acionária ou mesmo uma parceria qualquer de negócio, mas que elas possam sobreviver e que elas possam enfrentar os novos desafios de um mundo que vai mudar. Eu acho que isso para mim está claro. Eu acho que o mundo não vem, eu acho que o mundo vai mudar sim, em função de tudo isso que está acontecendo. E eu acho que é uma oportunidade boa para as empresas, uma oportunidade boa para quem tem também recursos de investir em novos negócios. Mas eu acho que sim, eu acho que vai passar muito por essa questão de não depender muito de governo, não depender muito de subsídio, não depender muito de proteção comercial. Eu acho que talvez seja
uma seleção natural positiva para todos. Não, é verdade, Marcelo, porque a gente tinha percebido que várias transações que estavam em andamento de M&A pararam, né, em função do medo da Covid, de impactos e etc. Né, e que nas últimas semanas a gente tem ouvido que os telefones estão voltando a tocar nas boutiques de M&A, nos bancos de investimento, de investidores olhando oportunidades, até porque procurando ativos baratos. Né, então que eu acho que isso poderá ser uma alternativa para essas empresas. E ainda que você tenha dito, né, que talvez a tendência seja não depender de governo, mas o que você acha que ainda a gente pode esperar de incentivos do governo para essa retomada? Porque a gente, ontem eu vi que o governo japonês ofereceu um pacote de incentivo grande. O Donald Trump, nos Estados Unidos, também ofereceu um pacote grande de incentivo. Mas o que você acha que ainda mais pode acontecer aqui no Brasil? André, eu acho que o governo brasileiro está numa situação muito complicada. Ele teve que atender, de certa forma, as demandas da pandemia com relação a, como a gente havia conversado aqui, esse exército de pessoas desamparadas, pessoas que nem estão no sistema, não contribuem para o INSS, enfim, são pessoas que estavam vagando pelas ruas. Ele já está tendo um gasto muito grande com esse programa de auxílio emergencial. Ele também já está auxiliando as empresas com relação à postergação de recolhimento de alguns impostos, o que impacta o fluxo de caixa do próprio governo, para beneficiar o fluxo de caixa das empresas. Então, assim, imaginar que o governo tem munição para oferecer muito mais coisa durante um período muito longo, eu acho isso pouco razoável. Eu acho que, infelizmente, a gente, na verdade, entra na pandemia com uma relação dívida-PIB, 70 e poucos por cento, alguma coisa assim, muito acima dos países com o mesmo nível de renda do Brasil. O Brasil já vinha, então, já tinha observado um crescimento muito grande na relação dívida-PIB, e a gente estava começando a ensaiar uma redução com teto de gastos, uma coisa mais gradual. A própria reforma da Previdência era uma forma de não impactar tanto assim essa conta, e a gente entra sem muita munição na mão, gastando muito recurso, o que eu acho que é totalmente razoável e eu acho que é legítimo. É claro que a gente tem que atender as pessoas e fazer o investimento que for necessário na área da saúde, sobretudo. Mas com relação a esperar do governo, talvez um setor ou outro, como por exemplo o setor aéreo, algum tipo de ajuda do BNDES, alguma coisa nesse sentido, mas eu não vejo o governo com a capacidade de atender a muitos setores. O governo pode incentivar exatamente o que você falou, fusões, aquisições, ou seja, incentivar um ambiente onde empresas possam, então, comprar outras empresas, se associarem, criar novos grupos. Mas o governo em si não tem muito espaço fiscal para isso, e esse é o problema do Brasil. Se já era um problema antes, vai ser um problema muito maior depois, quando a gente sair da pandemia. Perfeito, Marcelo. E acho que você tocou num ponto muito importante, né? Você falou das reformas, né? E lógico que nesse período de combate ao Covid-19, o Congresso, né, ou todas as ações do governo foram direcionadas a socorrer essas pessoas, né, ou seja, a atacar e tentar conter, né, o efeito da pandemia. Mas é lógico que a retomada da agenda reformista é algo que está sendo esperado e cobrado, né, ainda que talvez não seja o momento, mas quais os principais aspectos da necessidade imediata das reformas por uma recuperação econômica? André, eu acho que a retomada das reformas tem tudo a ver com o que nós falamos com relação à situação fiscal do governo. O governo precisa encontrar um espaço para repor sua condição de investir. O governo, e aí eu falo do setor público, ele perdeu, e aí então a gente fala em todas as esferas, todos os entes federativos, ele perdeu a sua capacidade de investimento. O governo hoje ele arrecada para pagar a despesa corrente, tem um grande gasto ligado ao funcionalismo e aposentadoria de funcionalismo. Daí a importância da reforma administrativa, que hoje eu acho que já passou à frente da reforma tributária. Essa reforma tributária que o governo já poderia ter enviado ao Congresso já há muito tempo. Mas hoje eu acho que a grande questão é discutir na sociedade brasileira a reforma administrativa, que eu acho que é uma discussão muito difícil.
de caminhar. Existe uma grande blindagem legal com relação à parte de funcionalismo em todas as esferas. Mas eu acho que o governo tem que recuperar o mais rápido possível a sua capacidade de investimentos, né? O Brasil tem que repor, no mínimo, a depreciação de sua infraestrutura. No Brasil, hoje, a gente observa que o investimento do governo é baixíssimo, como percentual do PIB. Daqui a pouco vai desaparecer. E o fato é que o investimento privado, ele por mais que ele vá de relação com taxa de juros, ou com ambiente institucional, ou com legislação, o ambiente privado ele caminha onde tem o investimento público. O investimento privado ele não vai substituir o investimento público. Em nenhum lugar do mundo ele substitui o investimento público. E quando o setor privado observa que o governo perde a capacidade de investir, ele também não vai investir, porque é natural que o setor público forneça à sociedade saúde, educação, segurança, todos os impactos que a gente observa na criminalidade, que tem impacto sobre a economia. E quando o setor público perde a capacidade de investir nisso tudo, e a gente está vendo aí o problema todo da estrutura de saúde do Brasil totalmente debilitada, o setor privado não vem. Então, voltando à questão que você bem colocou, é importante que o governo discuta a reforma administrativa, uma reforma profunda, o que eu particularmente acho até muito difícil passar, da mesma forma que a reforma da Previdência não foi uma reforma profunda, não é? Mas eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, recuperar a sua capacidade de investir do setor público. Eu nem estou falando ainda do desafio da alocação eficiente de recursos que poderão eventualmente ficar disponíveis, que é outro problema do setor público, né, sobretudo no Brasil, né, mundial e no Brasil, sobretudo, a qualidade da alocação dos recursos. Essa é a grande discussão. O próprio presidente do Congresso já falou disso, de que essa é uma reforma importante, mas que esse não é o momento de discutir essa reforma. Como você também colocou, hoje o Congresso está focado nas medidas emergenciais, mas esse é o grande desafio, fazer uma reforma de tal forma que o Brasil possa voltar a ter capacidade de investimento. É verdade, e eu ainda diria mais, quer dizer, na verdade, talvez parte do problema e da urgência, né, dessas reformas, elas têm a razão do gasto extraordinário que nós estamos tendo agora no combate à Covid-19. E a gente já falou um pouquinho desses temas ao longo da nossa conversa aqui, Marcelo, mas eu queria tentar fechar o tema e talvez a gente tentar chegar numa conclusão ou explorar um pouquinho mais nisso, né? Na verdade, assim, os programas de ajuda para a manutenção das empresas e os empregados, você imagina que eles podem impactar de que forma na retomada? E na sua avaliação, essas medidas estão sendo bem sucedidas? André, a ideia desses programas é você manter as empresas abertas, evitar uma demissão em massa, né? Na verdade, haveria até uma certa dificuldade para demissão, porque no Brasil demitir pessoas é muito caro, os custos são muito altos, uma rescisão, e em função dos problemas de fluxo de caixa, seria até difícil pagar essas demissões. Então, eu acho que a ideia foi manter o nível de emprego nesses programas diretamente ligados a financiamento de folha de pagamentos e postergação de recolhimento de impostos. Eu acho que a ideia inicial foi manter os empregos. Por outro lado, o auxílio emergencial a ideia foi de prover essas pessoas que não estavam no mercado de trabalho, que elas tivessem uma subsistência mínima. E eu acho que esse foi mais ou menos o conceito inicial desses programas. Agora, se eles foram bem sucedidos, com relação a essa assistência emergencial, dos pagamentos de R$600 por mês, a Caixa Econômica está se desdobrando para atender um grande fluxo de pessoas que não faziam parte do sistema, né? A Caixa Econômica, como todo o sistema bancário brasileiro, está dimensionado por um determinado número de correntistas ou consumidores, o nome que a gente queira dar, de usuários do sistema. Quando você aparece com milhões de pessoas à sua porta, a Caixa Econômica, então, está se desdobrando para poder atender essas pessoas, para que elas possam, de certa forma, fazer parte do sistema durante um período e, quem sabe, depois essas pessoas migrarem
para programas como Bolsa Família, ou uma extensão do Bolsa Família, um aprimoramento do Bolsa Família, não é? Elas façam parte de um cadastro único e façam parte de um programa. Talvez o governo possa, no sentido desse tipo de programa, começar a olhar um pouco melhor, aprimorar o Bolsa Família, ao invés de estender esse programa aí durante um período maior, após a retomada das atividades. Eu acho que isso, de certa forma, mantém as empresas vivas, mantém as pessoas, mesmo aquelas que tiveram algum tipo de corte de salário, redução de jornada, numa perspectiva de retomar uma vida normal depois que as coisas voltem ao normal. Mas, de novo, imaginar se está sendo bem sucedido, a gente não sabe ainda bem, porque o prazo ainda é relativamente curto, de quando tudo começou. A gente não tem ainda números fidedignos com relação à atividade econômica, ao mesmo desemprego, né? Isso acho que talvez um pouco mais à frente, ao longo do ano, a gente possa ter uma visão melhor. Mas eu acho que, de certa forma, o governo está fazendo o que pode, dentro de suas possibilidades do que já existia antes, em termos de estrutura governamental. Eu acho que o Congresso está sendo ágil com relação a essas medidas. E eu acho que, em termos institucionais, o arranjo que nós temos, dos problemas que nós temos, inclusive institucionais no país, que a gente está observando, eu acho que a gente está conseguindo até avançar com relação a essa aprovação de todas essas medidas para mitigar os efeitos da crise, da pandemia. Eu vejo isso de uma forma, se eu tivesse que falar entre positivo e negativo, eu vejo o saldo positivo disso tudo. O que a gente vai ver depois é difícil a gente mensurar, para onde a gente vai, como a gente vai, se a coisa vai retomar de onde estava, de onde parou, pura e simplesmente começar a vida toda de novo. Esse seria o ideal. Eu acho que não vai ser assim, mas eu acho que a grande tragédia é, sem dúvida nenhuma, a perda de vidas. Vidas estão sendo abreviadas, né? Acho que essa é a grande tragédia da pandemia. A questão econômica a gente acaba recuperando ao longo do tempo. Eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade para trazer para dentro do sistema essas pessoas que estavam totalmente à margem, do sistema, para que elas possam ter auxílio do INSS e todos os auxílios que o governo possa dar. Então, talvez tirar aí algum proveito de tudo isso que a gente está passando. Muito obrigado. Marcelo, foi um grande prazer conversar com você sobre esse assunto que vem trazendo grandes especulações. Espero que com esse debate tenhamos esclarecido algumas dúvidas e ajudado de alguma forma a compreender o cenário econômico do nosso país. Aguardo vocês, ouvintes, em nossa próxima conversa. Obrigado, Marcelo. André, eu que agradeço. Não resta dúvida que é importante que a gente fale sobre esses assuntos para que todos nós tenhamos um senso crítico e um norte para as decisões que nós vamos tomar nas nossas empresas, nos nossos negócios. Eu agradeço a você também pela condução e espero que todos gostem desse nosso papo, que poderá ser acessado no nosso podcast Conecta da HLB Brasil. Um abraço. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.